Hoje eu quero falar sobre a mensagem que Jesus enviou à igreja de Esmirna, que está em Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Assim como as demais igrejas da Ásia, essas cartas que Jesus enviou através do apóstolo João fala sobre 7 qualidades de crente. E também podemos atribuir as 7 dispensações da igreja. Então, a igreja de Esmirna, ela representa a segunda dispensação. É a partir do ano 100 até o ano 313. E Jesus identifica essa igreja como a igreja sofredora. A igreja que passou por muitas tribulações, foi perseguida em todas as esferas. Ela padeceu necessidades físicas, não só questões espirituais, mas físicas também, porque Jesus aqui revela, né, a pobreza dela, né? Mas não só a pobreza física, mas a espiritual. A espiritual fala da humildade. Não era uma igreja orgulhosa, uma igreja cheia de vaidades, arrogante, não. Mas ela era humilde. Então, Jesus ele começa a descrever aqui o sofrimento, né, que essa igreja passava, e também através das maldições proferidas por um grupo de falsos judeus que foram usados por Satanás para enfraquecer, para atrapalhar a igreja do Senhor naquele período. Então, essa igreja ela não cedeu, né? É uma igreja que se manteve firme na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Então o Senhor ele faz a ela elogios, advertências e promessas. Não faz críticas a ela. Mas aqui o Senhor fala que ela revela essa igreja que ela iria passar por um período de 10 dias. O diabo lançaria muitos na prisão. E quando o Senhor revela dias, tempos, eles são enigmas que precisam ser decifrados, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Esses 10 dias, quando nós vamos estudar a história da igreja, vemos que desde o período de Nero a Diocleciano, foram 10 imperadores, tiranos, que fez com que a igreja sofresse muito na terra. Então aqui nós vemos, né, o Senhor ele tratando com essa igreja, revelando a ela os seus próximos dias, dizendo que ela estaria sendo levada à prisão. E disse a ela para que ela não temesse. O Senhor fala para ela, olha, para que sejais tentados. Porque quando o inimigo ele coloca a vida de um servo de Deus para ser tentado, ele sofre em todas as áreas da vida. As tentações mais profundas. É um verdadeiro deserto, onde ali tem que ser manifestada a prova da nossa fé. Então ele diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esses cristãos aqui, eles passaram, tiveram seus bens confiscados, suas possessões, seus direitos civis, tudo por causa de Cristo. E o Senhor falou, seja fiel, sejam fiéis até a morte, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida. Então você imagina que período triste, difícil, porque a Bíblia fala que o Senhor diz assim, não temas das coisas que hás de padecer, e padecer significa sofredores. Mas a igreja ela consegue ser renovada, né, restaurada dentro das suas emoções quando ela olha para as promessas do Senhor. E eu quero concluir essa palavra, né, porque muitas são as aflições dos justos e da igreja do Senhor. Mas o Senhor, ele tem o livramento da nossa alma, porque por mais que a nossa carne venha padecer, a nossa alma, o nosso espírito está preservado no Senhor. Essa igreja, ela passou por essa dor, por essa luta. E nós vemos que esse período de 10 dias, ele foi encerrado ali com Diocleciano. O pior de todos os imperadores fez com que a igreja sofresse, foi o período mais sangrento da história dos mártires da igreja.
Então, nós vemos assim os propósitos de Deus durante todo esse período da era da igreja. Tudo tem se cumprido. A igreja atravessou essa fase difícil e ela não desistiu. Continua a pregação do evangelho até que chegasse nos nossos dias. E nós estamos aqui graças a esses homens, essas mulheres que foram torturados até a morte, mas eles não desistiram da mensagem do evangelho, a mensagem pura, a mensagem genuína, para que ainda nos tempos de hoje, ainda sombrios, pudéssemos ter a verdade em nossas mãos. Amém? E que através dessa palavra você possa ter o discernimento, a compreensão de Deus, como Ele trabalha através dos tempos com a sua amada igreja.